Para o mundo, Snowpiercer é o filme de 2013. Um trem imparável, uma sociedade dividida e um final explosivo que parecia encerrar a história. Mas a adaptação cinematográfica apenas pegou emprestado o cenário e ignorou o verdadeiro desfecho, porque a Odisseia original não termina com um urso polar. Ela termina com revelações que o cinema não teve coragem de explorar. Hoje, vamos percorrer os 3 quadrinhos que completam a saga: O Perfura-Neve, O Apeador e A Travessia. Este é o verdadeiro final de Snowpiercer. Em um mundo devastado por um inverno eterno, a humanidade encontrou refúgio em uma máquina colossal que nunca para. Este trem, conhecido como o Perfura-Neve, possui 1001 vagões e se tornou o último bastião da civilização. Ele atravessa uma paisagem branca e desolada, movendo-se de um extremo ao outro do planeta, sem jamais descansar. A vida a bordo é marcada por uma hierarquia rígida e cruel, onde os privilegiados vivem nos vagões da frente com luxo e conforto, enquanto os pobres se amontoam nos vagões de trás, mergulhados na miséria e na escuridão. A história começa com a captura de um homem chamado Prolof, que tentou avançar da cauda para os vagões dianteiros do trem ao quebrar o vidro de um banheiro, um ato desesperado que mostra que correr o risco de ser capturado é preferível à vida na cauda. Como era de se esperar, os guardas o prendem e o interrogam. Enquanto isso, Adeline Belot, membro de um grupo de ajuda ao 3º comboio, ou seja, os vagões traseiros reservados aos mais desfavorecidos, tenta intervir para saber o que farão com ele. A tensão é palpável desde o início, pois os oficiais temem que Prolof tenha trazido micróbios ou doenças contagiosas de seu gueto no final do trem. A vida nos vagões de cauda é um retrato do sofrimento humano. Os habitantes, também chamados de caudistas, vivem amontoados em vagões de gado, morrendo de fome e de frio, enquanto na parte da frente do comboio há banquetes e privilégios injustos. Prolof revela que na cauda as pessoas seriam capazes de matar os próprios pais por 1 hora de solidão, um luxo impensável nesse confinamento constante. Adeline consegue falar com ele e promete ajudá-lo, embora as autoridades militares, lideradas pelo tenente Zaim e pelo coronel Crimson, mantenham o controle com mão de ferro. É mencionado um evento traumático do passado chamado Estampida Selvagem, um massacre em que os habitantes da cauda tentaram avançar até os vagões dourados e foram esmagados pela força militar. Essa lembrança mantém o medo vivo na população, garantindo que ninguém ouse questionar a ordem estabelecida. A esperança é um recurso escasso e perigoso em um lugar onde sobreviver depende de obedecer às regras impostas pelos de cima. O termo 3º comboio se refere à classe social da cauda dentro do próprio trem. Prolof e Adeline são colocados em quarentena e, ali, na solidão do confinamento, um sentimento e certa proximidade física começa a surgir entre eles. Depois, ambos têm as cabeças completamente raspadas e Prolof é algemado pelos dedos. Assim, nossos protagonistas iniciam uma jornada perigosa rumo à parte dianteira do trem, escoltados por soldados que não confiam neles. Durante o trajeto, eles atravessam diferentes seções do comboio, cada uma com sua própria função e uma atmosfera opressiva. Passam por vagões de cultivo, onde vegetais são produzidos em condições artificiais, e chegam ao açougue, onde a carne sintética é processada para alimentar a população. Ali, descobrem o segredo da mama, ou mãe nutritiva, uma massa enorme de carne que é cozida em um líquido especial e cresce indefinidamente, servindo como uma fonte inesgotável de alimento. A visão é grotesca e revela até que ponto a humanidade precisou distorcer a natureza para sobreviver. Os soldados que os escoltam demonstram sinais de fraqueza e corrupção, consumindo substâncias proibidas como o Vapshit, um desinfetante usado como droga para suportar a monotonia e o horror da própria existência. À medida que avançam, a tensão religiosa e social aumenta. Os passageiros rezam para a Santa Locomotiva, venerando-a como uma divindade que lhes fornece energia e calor, embora, na realidade, seja uma máquina complexa que precisa de um engenheiro humano para funcionar corretamente e não falhar. Os sacerdotes mobilizam a força mental dos fiéis para ajudar a máquina, acreditando que, se o trem parar,
o frio mortal invadirá os vagões e todos morrerão congelados sob um manto de gelo. No entanto, surgem vozes dissidentes que questionam esse dogma. Alguns sugerem que o trem está mais lento do que antes e envelhecendo, o que gera angústia entre os passageiros. Os rituais em honra à santa locomotiva, embora apresentados como atos de fé genuína, têm o efeito de manter a população focada na sobrevivência do trem, em vez de questionar a ordem estabelecida. Frolov observa tudo com um olhar crítico, entendendo que a fé é mais uma corrente que os mantém presos a um destino incerto. Finalmente, Frolov e Adeline chegam às altas esferas do trem, onde são recebidos pelo presidente Dewey e pelo coronel Crimson. Ali, o presidente explica, após interrogar Frolov sobre as condições de vida no gueto da cauda, e planeja realocar todos os caudistas para o restante dos vagões. O objetivo é aliviar a carga, já que a locomotiva vem perdendo força progressivamente. A única forma de compensar esse enfraquecimento seria desacoplar os vagões traseiros após a realocação da população. Mais tarde, Frolov descobre o verdadeiro plano. Não se trata de integrar os habitantes da cauda, mas sim de se livrar dos vagões traseiros com os caudistas, e até mesmo membros do grupo de ajuda ao terceiro comboio, ainda dentro, para reduzir o peso da locomotiva. Adeline descobre a traição e consegue escapar para transmitir uma mensagem de rádio a todo o trem, alertando que os líderes mentiram e planejam eliminar tanto os da cauda quanto os de segunda classe que os ajudam. Isso desencadeia pânico e caos. Ao mesmo tempo, uma epidemia virulenta começa a se espalhar pelo trem, causando febres, dificuldades respiratórias e mortes rápidas. Temendo que Frolov tenha disseminado a doença, tentam eliminá-lo, mas ele consegue fugir junto com Adeline. Os médicos não estão preparados para enfrentar a enfermidade, e o medo do contágio leva ao fechamento de portas e ao isolamento de vagões, agravando ainda mais a divisão entre os passageiros. No meio do caos, após enfrentar vários soldados e confrontar o presidente Dewey, poupando sua vida, eles estão prestes a alcançar a locomotiva. Adeline, exausta pela fuga frenética, sucumbe no trecho final. Nosso herói também desmaia, e uma figura misteriosa o arrasta até a locomotiva, o coração sagrado do trem. Ao despertar, ele lhe conta que não conseguiu cuidar dos dois ao mesmo tempo. Para ela, já era tarde demais. Ele se apresenta como Alec Forrester e explica que é o engenheiro que cuidou da máquina por anos. Forrester está doente e à beira da morte, e revela a Frolov que a locomotiva, chamada Olga, funciona graças a uma tecnologia extraordinária que permite ao trem nunca parar, mas que precisa de presença humana para se sentir habitada e não falhar. Forrester explica que manteve os líderes militares afastados da cabine para proteger a máquina da ganância deles. Os controles indicam que o trem está acelerando. Frolov conta ao maquinista que havia um plano para desacoplar os vagões da cauda. Se isso já aconteceu, essa é a razão pela qual a locomotiva agora avança mais rápido. Mas o maquinista está muito debilitado e, antes de morrer, pede a Frolov que assuma seu lugar e cuide de Olga, já que a sobrevivência dos milhares de habitantes do comboio depende dela. Frolov aceita a responsabilidade, embora sinta que a sobrevivência do trem pouco importa diante da injustiça vivida. Sozinho na locomotiva, nosso herói sente a ausência de Adeline. A ação agora se desloca para o Perfura-Neve número 2, também conhecido como RPN, um trem sofisticado que percorre sem fim um mundo hostil. A sociedade se divide entre o norte e o sul do centro, áreas de controle político, mais do que uma divisão social explícita, como no primeiro trem. Puig Valles é um apeador que sai para o exterior congelante durante os exercícios de frenagem para realizar manutenção. Ele recorda com dor que seus pais morreram na primeira frenagem, um evento traumático que marcou sua vida para sempre. O conselho, liderado por Kennel, usa o medo de uma colisão frontal com o Perfura-Neve número 1 para controlar as massas. A população vive distraída com viagens virtuais constantemente sorteadas, o que contrasta de forma cruel com a escassez real de comida e a dureza do inverno eterno. Durante um exercício de frenagem, Puig manipula seu equipamento de comunicação
e desliga a câmera para observar o exterior sem supervisão. Uma ação estritamente proibida, já que os apeadores devem ser monitorados o tempo todo, enquanto estão do lado de fora, protegidos por trajes térmicos. As autoridades detectam a irregularidade quando seu sinal desaparece e a consideram uma falta grave contra a segurança do comboio. Ele é acusado da morte de um de seus companheiros durante a missão e detido pelos guardas. É escoltado através dos vagões rumo à prisão ou ao tribunal, mas, durante o trajeto, ocorre uma frenagem inesperada e Puig aproveita para escapar, matando os 2 guardas que o escoltavam, antes de ser recapturado. Ele permanece encarcerado no Trullo, a prisão do trem, um espaço cujas celas minúsculas lembram freezers de necrotério. Ali, fica mergulhado na escuridão absoluta, isolado, sendo retirado apenas na hora das refeições e para um breve passeio, enquanto aguarda o julgamento. Enquanto isso, Val Kennel, filha do conselheiro, é uma artista responsável por criar as imagens virtuais das viagens sorteadas no trem e tem acesso a informações privilegiadas. Ela demonstra grande interesse em conhecer nosso herói e entender sua rebeldia. Seu plano é criar uma experiência virtual, uma nova viagem que revele como é o mundo exterior de verdade. Val visita Puig na prisão e lhe explica sua ideia, tornando-se sua primeira aliada dentro do sistema opressor. Após sua detenção, o Conselho decide usar as habilidades de Puig em uma missão especial. Em vez de executá-lo, oferecem a ele a oportunidade de pilotar uma pequena nave para explorar o exterior e verificar o estado dos trilhos, especialmente se há uma ponte em boas condições que permita ao trem continuar avançando. A ponte está danificada e ele envia um alerta urgente. É preciso frear imediatamente. O aviso salva o trem e todos os seus ocupantes. Val ajuda de dentro para garantir o retorno dele. Durante esse voo, Puig passa por uma revelação impactante. Ao se elevar sobre o gelo, ele vê o sol real pela primeira vez. Ele confirma que não estão em uma nave espacial lançada ao vazio, como alguns passageiros acreditavam por causa de rumores, mas sim na Terra congelada. Ele retorna como herói, mas carrega o peso de um grande segredo. De volta ao interior, Puig é nomeado membro do Conselho e cidadão de honra, mas sua nova posição lhe permite ver de perto os mecanismos do poder e da corrupção. Ele descobre que a elite vive com luxos inacessíveis para o resto, como caviar e champanhe, enquanto o povo raciona seus alimentos básicos. Além disso, revelam a ele um segredo crucial. Não existe outro trem que represente risco de colisão. Durante o primeiro exercício de frenagem, na verdade, ambos os trens foram fundidos, e todos os apeadores que participaram da operação foram sacrificados, exceto um, que agora cuida da locomotiva, assim como Proloff fazia. A jornada do trem continua sem um destino claro, até que uma comoção repentina abala toda a estrutura. Uma explosão violenta deixa 3 vagões expostos ao frio, e seus ocupantes morrem congelados instantaneamente. Os líderes ordenam uma missão de avaliação de danos com uma equipe de apeadores, e Puig Valles é designado para participar dessa operação técnica. Enquanto isso, na locomotiva, o reverendo e o general tramam secretamente um plano sombrio. Eles encarregam alguns apeadores de uma missão oculta, assassinar Puig durante a operação para eliminar um rival político. No local do acidente, a equipe de reconhecimento avalia os danos. Todos sabem que estar ali é extremamente perigoso. Dentro da locomotiva, eles pressionam o maquinista para que desacople os vagões traseiros a partir da área afetada, a fim de evitar um descarrilamento. Ele é ameaçado de morte caso não obedeça. No fim, o maquinista cede à manobra brutal. Durante o processo, dão Puig como morto, acreditando que ele tenha sucumbido ao frio. Val fica profundamente abalada com a perda, enquanto aqueles que ordenaram sua morte comemoram em silêncio. A humanidade a bordo é drasticamente reduzida a 1/3 do número original, e o caos toma conta do comando. Contra todas as expectativas, Puig Valles sobrevive e retorna ao trem, surpreendendo a todos que o consideravam morto. Ele encontra o reverendo e o general tentando controlar as tropas por meio do medo e de antigos dogmas religiosos.
Puig entende que não há espaço para diplomacia diante de tal fanatismo e toma medidas decisivas. Ele neutraliza os responsáveis por ordenar sua execução, trancando-os no trulo para impedir novos atos de sabotagem interna. O Conselho, então, se reúne diante de uma revelação que muda o rumo da história. Eles captaram um sinal vindo do outro lado, do que antes era o oceano. O sinal é música, fraca, mas em constante mudança, sugerindo que alguém ou algo está operando a transmissão. Para os membros do Conselho, isso significa que ainda há esperança do outro lado, e eles decidem viajar até lá. Puig se pergunta como seria possível cruzar o oceano congelado. Então, o Conselho revela um segredo guardado a 7 chaves. A locomotiva e seus primeiros 25 vagões possuem esteiras especiais que podem ser ativadas para sair dos trilhos em caso de emergência. Essa tecnologia oculta permite abandonar os trilhos e avançar sobre o gelo, mas exige sacrificar os vagões da cauda, que não possuem esse sistema. A decisão implica reorganizar os recursos e se amontoar na parte dianteira para sobreviver à travessia. Puig fica encarregado de comunicar essa dura verdade a uma população que já sofreu demais. O trem retoma sua marcha sobre o gelo, utilizando o sistema de esteiras ativado pelos apeadores. Essa transformação faz com que o trem pareça uma espécie de serpente mecânica se arrastando pelo oceano congelado. A travessia é extremamente dura, com temperaturas abaixo de 87 graus negativos e recursos quase esgotados. A tensão divide os passageiros. Alguns preferem voltar à vida conhecida, mesmo que isso signifique a morte. A travessia fragmenta a população. O descontentamento cresce, e há quem critique a decisão de Puig de cruzar o oceano. Enquanto isso, o reverendo e o general conseguem escapar do trulo e, junto com alguns soldados, planejam derrubar o Conselho de Puig, retomar o controle do trem e voltar aos trilhos. Os rebeldes estabelecem um ponto de comando na cauda do trem e se recusam a negociar com Puig e seu grupo. Kennel segue até lá sob bandeira branca para tentar um acordo. Eles se sentam para dialogar, mas, ao descobrir o plano do reverendo de atacar a locomotiva por cima, Kennel tenta alertar Puig e é morto a tiros. Os 2 rebeldes enviados para a missão são eliminados e o restante do grupo é reduzido e preso. O corpo de Kennel é colocado em um caixão, deixado sobre a neve e recebe uma breve homenagem fúnebre. O trem continua avançando pelo oceano congelado sob temperaturas extremas. Os recursos se tornam cada vez mais escassos. A água potável se esgota, obrigando-os a esterilizar a água do mar para beber, enquanto o censo final revela números alarmantes. Restam menos de 1.500 sobreviventes, um número irrisório para reiniciar a civilização humana. Em meio à travessia, o trem é atingido por um míssil disparado de um porta-aviões encalhado no gelo, ativado por um sistema automático de defesa. O ataque causa ainda mais perdas, mas o trem segue avançando. Finalmente, a música passa a ser ouvida com clareza e o trem chega à costa de um novo continente desconhecido. Puig parte em uma aeronave para explorar a região e descobre a origem da melodia que os guiou até ali. Não há seres humanos esperando por eles, mas sim um sistema automático que reproduz músicas antigas em um loop eterno. A descoberta confirma: eles estão sozinhos no planeta. Deixe nos comentários qual outra série ou filme você gostaria de ver com o verdadeiro final revelado. E lembre-se, se você curte nossos vídeos, a melhor forma de apoiar é deixar um like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.